a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 3 de novembro de 2020, terça-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 14, versículos do 15 ao 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina de hoje, vimos Jesus contando a parábola do grande banquete. Este é o título desta passagem do Evangelho, na tradução da Ave Maria, parábola do grande banquete. Aqui vimos Jesus contando então como será a salvação, que é a noite das núpcias, o grande banquete do casamento do seu Filho, que é Jesus Cristo, com a sua igreja, que somos todos nós. E ele disse então, contando essa parábola, que um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E na hora da ceia, que estava tudo pronto, enviou o seu servo para ir até os convidados dizer: Vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, foi dando desculpas. Um disse que tinha comprado um campo, um sítio, uma fazenda, um lugar, e então por isso não iria participar deste banquete. O outro deu a desculpa de que tinha comprado uma junta de bois e tinha que experimentá-los, por isso não iria no banquete. E um terceiro dizendo que acabo de me casar, por isso não posso ir. Vimos aqui 3 desculpas. Um com bens materiais, no sentido de móveis, outro no sentido de animais, né? Hoje poderíamos colocar como móveis, imóveis, automóveis, eletroeletrônicos, e outro, então, porque casou. Poderíamos dizer uma outra pessoa, né? Um cônjuge, uma esposa, a família, colocou tudo isso em primeiro lugar, ao invés de ir participar do grande banquete. O empregado voltou e contou tudo isso para o patrão. O patrão é Deus. O grande banquete é o casamento do seu Filho, que é Jesus Cristo, que é o dia da salvação, o casamento com a sua igreja, que é a sua noiva. Pois bem, o empregado são os religiosos, os pregadores, a liderança religiosa, os evangelizadores, os missionários, os padres, bispos, o Papa, que tem por fim a obrigação de ir ao encontro das pessoas para convencê-las a participar deste grande banquete, para convencê-las a participar da salvação. E para isso, evidentemente, teria que se converter, teria que aceitar então
as condições para participar do grande banquete. Então o patrão ficou furioso e enviou então depressa os empregados para ir pelas ruas e trazer os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E o empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugares. E o patrão disse ao empregado: sai pelas estradas, atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui. Esta é a função dos evangelizadores: ir ao encontro de todo tipo de pessoas para convidá-los a fazer parte do reino de Deus, do grande banquete de Deus, que é a salvação. Aceitar Jesus como seu Senhor, aceitar a salvação que vem de Deus. Aqueles que foram convidados desde o início não aceitaram, por isso o patrão manda convidar outras pessoas, os pobres, aleijados, cegos e coxos. E como ainda tinha vaga, o patrão pede para o servo ir mais longe ainda, nos atalhos, nas encruzilhadas, nas estradas, que significa em todos os lugares. Aqueles que estão mais afastados, aqueles que são mais indignos de estar no grande banquete. Esses devem ser convidados para que eles também façam parte. E depois ainda o patrão diz: pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nós sabemos que Deus então tinha elegido um povo, os israelitas, para poder ser então o seu povo. Mas eles rejeitaram o Filho do Homem, rejeitaram Jesus, rejeitaram a salvação, rejeitaram fazer parte do grande banquete do patrão, que é a salvação, dando cada um a sua desculpa, comprando um campo, comprando a junta de bois, se casando. As diversas desculpas que o povo, as pessoas dão para o nosso Deus, para não fazer parte do povo de Deus. E nós? Qual é a nossa situação, Nesta meditação podemos perguntar: nós aceitamos o convite de Jesus para fazer parte do seu povo? Nós somos esses empregados, estamos fazendo bem serviço de ir ao encontro das pessoas em todos os lugares, qualquer que sejam eles, para convidar essas pessoas a fazer parte do reino de Deus, do grande banquete, a aceitar Jesus como seu Senhor, Mestre, Rei e Salvador e serem salvos? Ou não estamos fazendo o corpo mole? Que nesse momento de oração possamos então nós dar a nossa resposta nesse chamado de Deus, para aceitarmos ou não o seu convite, para fazermos parte desse grande banquete, dessa grande salvação que Deus veio nos trazer através da encarnação, do sofrimento, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele toma sobre si todas as nossas dores, enfermidades, todos os nossos pecados para nos salvar. Possamos pedir a graça, a unção do Espírito Santo, de dizer sempre sim a Deus, seja como um bom servo, como bom evangelizador, como bom missionário, como bom catequista, seja como um discípulo, seja como um povo que aceita então este chamado para fazer parte do grande banquete no reino de Deus, a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.